O Grupo Parlamentar do Partido Socialista está a fazer esta conferência de imprensa na sequência da apresentação das últimas medidas de austeridade de forma a promover o ajustamento das contas públicas do país. E a posição do Grupo Parlamentar é a seguinte: tendo em conta o estado em que a região está hoje em dia, tendo em conta a crise interna profunda que nós passamos e tendo presente as recentes medidas de austeridade e perspectivando o orçamento da região para 2011, nós consideramos que é exigível ao PSD e ao Governo da Região Autónoma da Madeira uma resposta clara a pelo menos 14 perguntas que urge ser respondidas. Nós, infelizmente, olhamos para o Governo do PSD, depois desta situação que acabei de referir, com, enfim, bastante preocupação, porque o PSD olha para a governação como se isto fosse um passatempo e, de alguma maneira, encara os madeirenses como cidadãos de segunda, porque, perante esta situação, não explica e torna clara as perspectivas do futuro da Madeira. Isto é fundamental que tivesse acontecido já e que o Governo do PSD tivesse explicado. Além disso, nós sabemos que o Governo do PSD, de alguma maneira, esconde a realidade em que vivemos e, normalmente, sacode a água do capote, é isso que faz habitualmente, como se o Governo próprio e as opções que tomou nos últimos anos sejam neutras no estado em que a região e que a Madeira se encontram. Por outro lado, perante esta austeridade que aí vem, que será implementada, o Governo Regional refugia-se em declarações pouco claras e, sobretudo, começa a ensaiar uma solução que é fazer exatamente o que o Governo da República que é aplicar, exatamente o que o Governo da República apresentou no plano nacional, no plano regional. Ora, nós estamos perante duas situações completamente distintas e é preciso lembrar o Governo do PSD isto. Nós temos uma autonomia, temos um governo próprio e, sobretudo, temos uma região que é uma região menos desenvolvida do que o país e essa região menos desenvolvida está consagrada nos tratados da União Europeia como uma região ultraperiférica, está consagrada no plano nacional como uma região que precisa de apoios e, portanto, as medidas a implementar no plano nacional não têm que ser necessariamente as mesmas que são implementadas no plano regional. Por isso é que existe uma autonomia, por isso é que existe um governo próprio, por isso é que existe um Parlamento. Ora, em primeiro lugar, o Grupo Parlamentar quer dizer o seguinte: se o Governo quer fazer exatamente, ou aplicar exatamente da mesma maneira aquilo que foi apresentado pelo Governo da República, então é melhor entregar a governação da região ao representante da República. O Governo não faz nada aqui, o Parlamento não faz nada aqui, fecha-se este Parlamento, fecha-se este Governo, poupa-se dinheiro e entregue-se a governação ao representante da República. Ora, nós não admitimos que o Governo, pura e simplesmente, finja que não tem um governo próprio, que não tem capacidade de implementar medidas e que não tem soluções alternativas para aquilo que está em cima da mesa neste momento. E por isso é que nós exigimos urgentemente do Governo do PSD e em particular do Sr. Presidente, Dr. Alberto João Jardim, resposta a 14 perguntas. E as 14 perguntas são as seguintes, designadamente: em primeiro lugar, se vai congelar as carreiras da administração pública ou, em alternativa, vai utilizar os poderes autonómicos que existe e que tem para diferenciar positivamente os madeirenses. Esta é a primeira pergunta que tem que ser respondida. Em segundo lugar, é se vai aplicar a descida dos salários, tal como está prevista, ou vai introduzir mudanças nesta matéria, com aplicação, por exemplo, do subsídio de insularidade, que pode ser diferenciador desta matéria. Terceira pergunta, se vai assumir o corte nas prestações sociais, sem qualquer pacote complementar que acuda aos mais desfavorecidos, sejam os mais pobres, sejam os desempregados. Ou seja, há corte nas prestações sociais, é possível haver pacotes complementares regionais de apoio aos desempregados e aos mais pobres. Isto acontece no quadro da região autónoma dos Açores. Quarta pergunta, vai implementar a mais do que necessitada e cada vez mais urgente reforma do Centro Nacional de Negócios da Madeira? É porque nós sabemos que o IVA vai aumentar, que o IVA terá, obviamente, uma penalização naquilo que é a atividade do Centro Nacional de Negócios da Madeira, tal como a conhecemos hoje. Ou seja, um centro que está totalmente dependente dos benefícios fiscais. Nós estamos a dizer há anos que é preciso reformar a exploração do Centro Nacional de Negócios da Madeira de maneira a que o centro não dependa dos benefícios fiscais. É esta a altura de perguntar claramente se o Governo vai ou não começar a implementar esta mudança fundamental do nosso ponto de vista. Quinta pergunta, vai assumir de uma vez por todas que o PIB da Madeira está empolado
e que é preciso urgentemente iniciar um processo de negociação com a União Europeia noutros moldes e em características reais, verdadeiras sobre o desenvolvimento da região? Sexta pergunta. O Governo Regional vai, de uma vez por todas, promover os parâmetros de competitividade da economia madeirense, contrabalançando este aumento do IVA que está previsto e que nós, infelizmente, temos que aplicar porque já estamos no limite máximo da nossa diferenciação de 30%, com a redução de impostos às empresas e às famílias? Ou seja, o Governo pode reduzir o IRS e o IRC para as famílias e as empresas da Madeira. A pergunta que fica é, vamos ou não vamos contrabalançar este esforço fiscal no âmbito do IVA com uma diminuição do IRS e do IRC? É possível fazê-lo? Desafiamos o Governo a responder esta matéria. Sétima pergunta. Vai suspender de uma vez por todas os investimentos que não são prioritários? Isto é uma pergunta que se faz há muito tempo. Nós temos visto demasiado despesismo, temos visto o Governo a desterrar o dinheiro dos madeirenses de forma absolutamente imponderada e irresponsável. É preciso que diga hoje, de uma vez por todas, se vai suspender estes investimentos. Oitava pergunta. Vai sair definitivamente do apoio ao desporto profissional apresentando alternativas mais consensuais e, sobretudo, menos onerosas? Nona pergunta. Vai encerrar definitivamente todas as empresas da Madeira tecnicamente falidas, públicas, diga-se, tecnicamente falidas, garantindo a integração de pessoal na administração pública regional? Nós sabemos que existe um setor público empresarial que está hoje tecnicamente falido, que de alguma maneira dilapida o orçamento regional com tantas transferências que são feitas anualmente. É preciso pôr rigor nesta matéria e sanear aquilo que não é adequado para a região. Décima pergunta. Vai estender esta matéria aos municípios da região, ou seja, garantir que também as empresas municipais que estão tecnicamente falidas e que não são úteis sejam fechadas? Décima primeira pergunta, e muito importante do nosso ponto de vista. Vai corrigir as concessões ruinosas que negociou com a região autónoma da Madeira, ou com a alteração dos contratos, ou com a imposição de impostos especiais sobre essas concessões, sobre os lucros obscenos dessas concessões, nomeadamente uma via litoral, uma via expresso, que ofere lucros absolutamente exagerados face àquilo que é a realidade regional, ou vai alterar, como digo, o próprio contrato de concessão? 12ª pergunta. Vai proceder a mudanças urgentes nos transportes aéreos e marítimos no sentido de reduzir os preços e aumentar a competitividade da região e garantir, e isto é muito importante, que as famílias têm acesso a bens de consumo mais baratos? 13ª pergunta. Vai introduzir rigor, e isto é importante, ponderação e contenção no desvario da despesa pública da região, porque nós temos vindo a assistir nos últimos anos, sempre que se apresenta um novo orçamento, um aumento das transferências da região para empresas públicas, para institutos. É preciso parar com isso, é preciso parar com o aumento da despesa corrente, de maneira que isto entre num registro, obviamente, de rigor e responsabilidade. Finalmente, 14ª pergunta. Vai colocar um travão no endividamento insensato, designadamente aquele que não cria emprego, nem acode a questões sociais? Ora, estas 14 perguntas são fundamentais serem clarificadas pelo Governo do PSD. O Governo do PSD tem que explicar aos madeirenses o que é que vai fazer com o orçamento de 2011. Nós estamos perante uma situação difícil, uma situação de emergência económica e social. Nós estamos perante um pacote de medidas de austeridade que podem ou não ser implementadas na região. Nós achamos que muitas delas não têm que ser implementadas na região, desde que hajam alterações de política económica e social do Governo Regional, e financeira, perdão, do Governo Regional. O Governo Regional tem que responder. O Governo Regional não pode fazer aquilo que tem tentado fazer ultimamente, que é fingir que não existe, fingir que está morto, fingir que isto não é nada com ele, fingir que, enfim, tem que aplicar as medidas de austeridade aos madeirenses, fazendo passar a ideia de que os madeirenses não percebem nada disto e, portanto, ele é que tem que aplicar as medidas. Ora, nós dizemos, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista volta a repetir, se a ideia é isso, então o Governo Regional que entregue de uma vez por todas a governação ao representante da República e feche o Governo e a autonomia da região, porque de facto não interessa para nada. É nesta altura, neste momento difícil, que os madeirenses precisam de políticas diferenciadoras daquelas que se passam no território nacional e, portanto, é urgente que o Governo dê uma explicação sobre esta matéria.